E aí galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Desplanilhando e hoje a gente vai aprender sobre média ponderada e média aritmética, o que são as duas, como você trabalha com elas no conceito matemático e o mais importante, como você consegue transcrever elas para o Excel em fórmulas. E é o seguinte, o que é a média aritmética? Vamos começar por ela. É aquela mais comum que você já conhece, que já tem inclusive uma fórmula aqui no Excel, que é a fórmula média. Então você vem aqui e você quer fazer a média desse intervalinho. Você seleciona ele, fecha parênteses e dá um Enter. E ele já fez a média para você por uma fórmula. Se você quiser fazer pelo conceito matemático, você faz isso. Igual, abre parênteses, célula A4 mais A5 mais A6 mais A7, fecha parênteses e aí você vai dividir esse valor que eu somei aqui pelo número de notas, no caso 1, 2, 3, 4. Dá o Enter e ele nos trouxe o mesmo valor. O que eu fiz aqui? Primeiro eu somei todas essas quantidades, por isso que eu coloquei entre parênteses, porque primeiro é a soma, e aí o resultado da soma desses valores eu vou dividir por 4, que são as 4 ocorrências de valores que eu tenho nesse intervalo. Essa é a média aritmética, vou até fazer ela aqui para deixar como exemplo. Só que, além da média aritmética, eu tenho uma ponderada. E qual é a grande diferença das duas? A ponderada, ela tem um critério a mais, ela tem pesos a mais para serem trabalhados, para serem integrados nesse cálculo. É como se ela afunilasse o conceito de média para a gente. Então você tem uma apuração maior. Para isso, você vai fazer o seguinte: se você precisa de um fator determinante, aqui no caso eu tenho um exemplo de notas, então eu preciso fazer esse fator determinante ganhar um critério aqui dentro. Então eu vou colocar um peso para essas notas. Como que eu vou trabalhar com isso? Eu tenho uma nota de corte, que é o meu limite ali de nota para passar de ano, e nas 4 provas que eu fiz, eu tirei essas notas aqui. A primeira prova eu tirei 6, a segunda eu tirei 10, a terceira eu escorreguei e tirei 4, e na quarta eu fui lá e me reergui e tirei 8. Dei uma escorregada aí, mas eu até que estou bem. Só que, se eu seguir só esse padrão aqui, pela média aritmética, eu passei de ano, concorda comigo? Nota de corte é 7 e a minha média foi 7. E se essas notas tiverem peso? Se essa nota aqui valer 2, 2, 7 e 7. O peso dessa minha nota 6 aqui, dessa primeira prova, era 2. O peso da segunda prova também era 2. E o peso da terceira e quarta prova eram 7. Então, o que eu estou falando para o Excel aqui? Na verdade, o que eu estou falando matematicamente? Eu fiz 2 provas com valor de 6. Basicamente isso, porque se o peso da minha prova é 2, então eu vou multiplicar o valor que eu tive. 6 vezes 2. Fiz 2 provas tirando o valor de 6. 12. Aqui eu fiz 2 provas tirando o valor de 10. Então é mais ou menos esse o raciocínio. Vou arrastar para baixo e agora eu tenho a multiplicação do peso em cima da nota. Eu preciso somar esses caras, é a segunda etapa da média ponderada. Então eu vou fazer uma autossoma aqui pelo Excel e ele vai me dar um valor de 116. A multiplicação de tudo isso aqui, somando todos esses valores, vai dar 116. Essa é a primeira etapa de construção da média ponderada. Depois o que você vai fazer? Você vai somar esses valores aqui de peso. Aqui, na nossa média comum, você contava quantas provas tinha. No caso da média ponderada, você soma os valores aqui referentes aos pesos de notas, que deu 18. Então agora você vai fazer uma divisão. 116 dividido por 18. Deu 6. Não passei de ano. Se eu puxar aqui, você vai ver que ele tem casas decimais, mas como eu tenho meu fator de 5C, o meu limite de arredondamento para cima, como aqui está abaixo de 5, ele vai arredondar para 6. Se eu considerar esse peso aqui das notas, a pessoa em si não passou de ano. Essa é a primeira etapa que faz a média ponderada. Agora eu vou transcrever isso para uma fórmula, que é a somar produto. Como propriamente ela fala, ela soma um produto, um critério que você vai passar. E essa aqui é uma fórmula matricial, então ele pede uma matriz. O que a gente vai fazer? Seleciona a primeira matriz de notas, ponto e vírgula, depois eu seleciono a matriz de pesos.
Então eu selecionei as minhas notas e o peso para essas notas. E aí ele vai fazer a multiplicação desses valores e depois ele vai fazer a soma de tudo, tá? E aí ele vai dar 116. O que é o 116? É o que nós tínhamos feito aqui, ó. A nota vezes o peso. Depois de você fazer a multiplicação de tudo e depois de fazer a soma também, deu 116. Então a primeira etapa que eu faço com fórmulas é essa. Depois eu vou dividir pela soma dos nossos pesos, que é também o que eu tinha feito aqui. E aí ele já faz todo o trabalho para a gente, certo? Então se eu alterar agora aqui, por exemplo, esse peso para 6, opa, já passou de ano. Se eu subir esse cara agora para 10 e eu diminuir esse para 2, também passou de ano. Então percebe que agora a minha média ponderada ela tem um filtro maior, os meus critérios de média são mais elevados. Diferente da média aritmética que, se eu seguisse esse padrão antigo, ele me reprovaria de ano. Esse é um exemplo bem rapidinho para te mostrar como funciona. Agora eu separei um exemplo do nosso dia a dia administrativo, com uma tabelinha muito comum de você pegar no seu dia a dia. Eu tenho esses produtos aqui e eu tenho esse valor de venda que é referente à quantidade. Então eu vendi 79 produtos para chegar nesse valor, vendi 74 do produto 2 para chegar nesse e assim por diante. Eu preciso extrair a média aritmética e a média ponderada desses valores. Então como que eu faço? Aqui eu vou puxar a média, porque a aritmética é somente a média comum, seleciono o seu intervalo e dá Enter. Essa aqui é a minha média comum. Se eu puxar a aritmética, eu vou fazer a somar produto, que você acabou de aprender comigo. Então a minha matriz 1 vai ser o quê? Vai ser o peso dos meus valores, que é a quantidade vendida. Ponto e vírgula, depois eu seleciono o meu valor total de vendas. E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai cruzar isso multiplicando uma por uma, e aí o valor das multiplicações de cada um desses ele vai somar para chegar nesse valor. Depois disso, eu vou dividir pela soma dos meus pesos aqui, que é a quantidade vendida. E aí ele vai me dar esse valor aqui, ó, 590,14. Bem diferente da minha média comum, certo? Se eu subtrair isso daqui, olha que barato. R$ 5,89 de diferença da minha média aritmética para a minha média ponderada. Então é por isso que você deve sempre se atentar à sua média ponderada, saber fazer ela e utilizar dessa forma aqui dentro do Excel. Vai te ajudar muito nas suas análises e é uma ferramenta incrível.